Peço que os irmãos abram a palavra de Deus e aqueles que estão agora participando e nos assistindo, que estão participando no coração desse culto, que abram o livro de Jó, Jó capítulo 1. Nós vamos falar até o versículo 22. É claro que poderíamos falar até o capítulo 2, para completar a primeira parte, a primeira fase de Jó, mas nós vamos falar até hoje, pela manhã, até o versículo 22. Jó capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. 22. Diz assim a palavra de Deus. Espero que vocês já tenham aberto o texto. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam, bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram, e as jumentas passeiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto, e deu nos 4 cantos da terra, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus e pedir que buscamos a tua face, para ouvirmos, ó Deus, a tua palavra. Suplicamos que o Senhor nos dê entendimento, para que compreendamos aquilo que tu tens a nos dizer nessa manhã. Que seja um momento de edificação, transformação, o poder do teu Espírito esteja conosco, abençoando-nos e convertendo aqueles que ainda não converta com o teu Espírito. Tu abras o coração, o entendimento,
para que possam entender a Tua palavra, não só com o intelecto, mas que ela cale profundamente, entre profundamente no coração, que converta as almas, Senhor, que o Senhor mude a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem nessa manhã ou em qualquer outro horário que essa mensagem for passada. Muito obrigado por tudo, Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Queridos e amados irmãos, o livro de Jó. Jó é aquele que foi ferido por Deus de alguma forma, né? A palavra de Deus vai nos dizer a expressão, a palavra de Jó. Jó é aquele homem que está na terra de Uz. Havia um homem na terra de Uz. Esse livro de Jó é um livro que muita gente começou a pensar, será que é um livro poético apenas? É uma ficção que acontece? Será que esse texto realmente é um texto bíblico no sentido histórico? E nós percebemos que Ezequiel vai vai falar desse texto como um texto histórico, vai dar exemplo desse texto como um texto histórico. O próprio Tiago, que depois nós vamos ler esse texto de Tiago, no capítulo 5, também vai nos falar desse texto, vai nos falar que realmente o Jó é um livro histórico, é um livro que realmente ocorreu. Nós não sabemos muito bem, a cidade de Uz, uma cidade que alguns falam que fica ali no deserto, ali próximo do deserto, ali na Arábia, naquela região, e nós não sabemos muito bem ao certo. Uns falam no sudoeste, outros falam um pouco mais a leste, e a geografia é um pouco mais complexa para a gente entender que cidade é essa. Mas o texto mais importante que nós vamos entender é que o texto vai dizer que existia um homem íntegro e reto, e ele é temente a Deus e que se desviava do mal. 3 características de Jó: ele é um homem íntegro e reto e que se desvia do mal. Essa palavra íntegro, reto, que se desvia do mal, é quase um sinônimo para mostrar que Jó era um homem que era temente a Deus. Ele andava segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor. Então, a ideia do texto é mostrar que ele se desviava do mal, ele andava reto, ele não se desviava de nenhum caminho, ele andava reto. E Jó era um homem que era temente. Ele era um homem que era temente a Deus e que se desviava do mal. Diz o texto sagrado que este homem que se desviava do mal, ele teve filhos e filhas. O texto quer mostrar como Deus abençoou este homem, como esse homem foi abençoado. A ideia judaica é uma ideia de que filhos, eles, na verdade, são herança dos pais. A palavra de Deus diz isso, que herança para os pais são os filhos. Então, os filhos são a herança dos pais. A Bíblia até diz que quando alguém for cobrar alguma coisa, alguma dívida, os pais não serão envergonhados, porque se ele enche a aljava, ele enche a sua aljava com flechas, ou seja, ele se enche de filhos, ele vai ter sempre pessoas, ou seja, os seus filhos para defender os seus pais. Então os pais, eles tinham os filhos, e quanto mais filhos, os filhos seriam essa aposentadoria dos pais. Os filhos ajudariam seus pais na velhice. Aliás, é um princípio muito importante para nós. Imagine você, logo de início falando para você, que eu estava assistindo aqui a reportagem, e uma das coisas que a gente percebeu na Itália, um comentário de um repórter brasileiro que está lá na Itália, é um correspondente, acho que da Veja, se eu não me engano, e ele dizendo que uma das coisas muito terríveis que aconteceu na Itália, nesse momento de coronavírus, foi que os jovens, eles pensaram, bom, essa doença é uma doença de velho, é uma doença de pessoas mais antigas, então não tem problema nenhum eu andar na rua. E esses jovens levaram essa enfermidade, muitos deles levaram essa enfermidade para casa. Então veja que inversão, ao invés dos jovens cuidarem dos mais velhos, dos idosos, esses jovens agora acham que por eles não terem tantas complicações, a doença leva para o hospital, muita gente também jovem está sendo entubado também, mas eles entenderam que não tinha dificuldade alguma em continuar circulando na cidade. Então muita desinformação e também uma parte disso daí é uma parte também de descaso para com os idosos. Os jovens, a Bíblia fala, pelo 5º mandamento, que nós inclusive estamos falando na EBD,
honrar pai e mãe é honrar também as pessoas com a gente, aquelas pessoas que, os mais velhos, sejam nossos pais mesmo, biológicos, ou seja, as pessoas mais velhas. Vamos ver isso na Bíblia de maneira muito tranquila. Mas Jó, ele era abençoado por Deus, então a quantidade de filhos é para mostrar como Deus é abençoador. Deus abençoou Jó e colocou com bastante filhos. Mas o texto ainda diz que ele era muito rico. Alguns vão dizer que ele era um dos homens mais ricos nessa época do Oriente. A ideia bíblica é mostrar a quantidade mesmo. Ele tem 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Jó era um homem muito rico. Então pense na pessoa mais rica que você conhece no mundo. Jó era alguém rico, muito rico nesse período. E nesse período é dito que ele era mais rico da terra nesse momento. Ele era um homem muito rico e abençoado. E seus filhos eram filhos que viviam de maneira alegre, viviam com a bonança, a ideia de que faziam banquetes. Quando o texto diz que eles, no versículo 4, que eles iam na casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, para mostrar a bonança. Os seus filhos também tiveram essa bondade de Deus. Eles estão fazendo banquetes, eles estão tendo a possibilidade de curtir essa riqueza, eles estão podendo viver essa riqueza. E eles mandavam convidar suas 3 irmãs também para participar dessa herança. Talvez aqui uma questão judaica aqui da herança, daquilo que fica para cada um. E eles estão aqui chamando as suas irmãs, comendo todo mundo junto, esses irmãos unidos ali, e comemorando, se divertindo. E o texto diz no versículo 5, para mostrar que Jó era alguém que temia a Deus, e que era alguém temente ao Senhor, e que era alguém fiel a Deus. Versículo 5 diz que, decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Alguns falam que Jó era talvez um sacerdote, e ele então sacrificava pelos filhos. Cada filho ele fazia um sacrifício. E ele pensava assim: será que meus filhos nesses banquetes se excederam? O texto não fala isso de excesso, mas pecaram de alguma forma. A gente sabe que nós somos pecadores, né? Jó também era pecador, é bom que a gente fale isso. Um homem que se desviava do mal não significa aqui que ele era um homem sem pecado. A Bíblia não está negando aqui essa ideia. A ideia é de que ele era temente a Deus, se desviava do mal. A forte do texto é mostrar que é um homem que sacrificava, é o homem que acreditava no sacrifício, que o sacrifício remia os seus pecados. Então ele é alguém que sacrificava, e sacrificava não só por ele, mas pelos seus filhos. Cada filho ele então sacrificava. Então o texto continua nos dizendo a seguinte forma: no dia que seus filhos eles vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se. Aqui é muita dúvida. Alguns acreditam que os filhos de Deus aqui são os próprios crentes. Outros vão dizer que não só os próprios crentes. Outros vão dizer que são os anjos. E aqui parece mais os anjos, né? Porque Satanás está na presença deles. Então é muito mais simples entender pelo texto que são os anjos mesmo, que os filhos de Deus como anjos, né? Alguns falam: mas ninguém vai chamar os filhos de Deus dessa forma. Mas no contexto, olha o que o texto diz. No dia em que os filhos de Deus, versículo 6, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor faz uma prova agora, diz assim, o Senhor mostra para Satanás: Satanás, olha para o meu servo. Olha, Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ainda no versículo 7 ainda tem uma parte ainda que diz que Satanás aparece e Deus pergunta: de onde você vem? De Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Porque Satanás, a influência de Satanás na terra, ou seja, Satanás é aquele que anda tentando os filhos de Deus, e é aquele que é acusador. Ele se apresenta no Antigo Testamento como um acusador. Em Apocalipse capítulo 12, esse texto, essa palavra acusador, Satanás, ele é apresentado em Apocalipse capítulo 12, dizendo que lá o Senhor vai derrotá-lo. O grande acusador do povo de Deus será destruído. Mas aqui ainda ele está presente, acusando o povo de Deus. Ele se apresenta e o Senhor pergunta, agora sim, versículo 8, perguntou ainda o Senhor e a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há
na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então essa marcação, homem íntegro e reto, que se desvia do mal, o tempo todo vai ter essa marcação para mostrar que ele era um homem direito, um homem que andava segundo a palavra de Deus. Direito aqui no sentido de andar segundo a palavra. Ele se desvia do mal, ele busca o Senhor e ele se desvia do mal. E Satanás então faz algo assim impressionante, né? Então o que Satanás faz? Nós podemos ver aqui Satanás se apresentando, dizendo assim, olha, também está fácil, né? No versículo 9 ele diz, porventura de balde ele teme ao Senhor? Ele teme a Deus? E Satanás no versículo 9 até o versículo 11 diz assim para o Senhor, olha só, ele está servindo, ele está te servindo porque o Senhor serve de tudo, o Senhor abençoa ele grandemente, ele tem abundância de riqueza, ele tem filhos, a ideia de que o Senhor cercou, a ideia de que o Senhor colocou uma sebe, ele diz assim, olha, o Senhor colocou, o Senhor guardou Jó de uma maneira tão forte que ele está louvando ao Senhor, ele está, na verdade, crendo no Senhor e sendo temente ao Senhor, porque nada falta a Jó. Essa é a ideia. Então você vai encontrar aqui, ó, no versículo 10. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Ao de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra. E aí Satanás então propõe ao Senhor que teste Jó. Satanás vai testar Jó, tentar Jó, e o Senhor prova, né? A provação. Toda vez que Deus ele manda alguma coisa para nós é uma provação. Quando Satanás ele manda é uma tentação. Uma forma de a gente entender é que Deus nos prova para nos aprovar e o diabo nos tenta para nos derrubar. A tentativa de Satanás é sempre tentação para nos derrubar. Ele quer nos tentar, ele quer quer fazer com que nós nos desviemos do caminho do Senhor. Aí o texto continua e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus então permite que Satanás agora toque em tudo que Jó tem. Vamos ver aqui um pouquinho, irmãos. Vamos ver dois cenários, coisa importante a gente perceber. Veja que até o versículo 5, nós temos o cenário da terra. Alguns autores falam isso, eu acho muito, muito interessante isso. Na terra está acontecendo o quê? Jó está indo bem, sua família está bem, está tudo tranquilo. Jó está em paz. Ele tem os seus filhos que estão fazendo o seu banquete, ele tem seus filhos que estão ali também se aproveitando dessas riquezas que o pai possui. Eles também estão bem, estão todos felizes. Jó, ele é um homem temente a Deus, que se desvia do mal, um homem reto, íntegro e que se desvia do mal. Ele é um homem que santifica, ou seja, faz sacrifício, como um sacerdote, ele faz sacrifício para cada filho, filho por filho. Mostra não só a santidade de Jó, mas também a riqueza, né? Ele está dando sacrifício, está dando ali, oferecendo um animal, ou seja, ele também tem condições de fazer isso. Mostra tanto a integridade, a santidade de Jó, buscando santificar os seus filhos através do sacrifício, como também a riqueza dele. Esse é o cenário da terra. Jó não está sabendo de nada que está acontecendo fora da terra. Em outro campo, em outra visão, você vai encontrar agora uma outra coisa, um outro cenário, o cenário do céu. Nos céus está acontecendo alguma coisa de diferente. Nos céus agora é um cenário onde Deus está com seus filhos. Aqui a probabilidade é os anjos, outros acreditam que é a reunião dos santos e aí Satanás aparece. Mas vamos colocar aqui como se fosse anjos, tá? A gente não confundir muito aqui as coisas e não entrar muito nessa polêmica. Vamos pensar o seguinte, Satanás ele se apresenta nos céus, em outro ambiente. Jó não está sabendo de nada. Ele se apresenta em outro ambiente e diz ao Senhor assim, olha, é fácil ser temente ao Senhor, é fácil crer no Senhor. Quando você tem tudo, é fácil, olha, Jó tem tudo. Então Satanás propõe agora um teste para Jó. Qual é o teste que ele propõe? Toca nele, toca na verdade em tudo que ele tem, depois vai tocar também na saúde, mas agora toque nele, na tudo que ele tem, toque em todas as coisas que ele tem, e tu verás que ele blasfemará contra ti. E aí o Senhor diz, tudo bem, vai lá, só não estendes a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor.
A partir do versículo 3, começa agora a destruição da vida de Jó. O primeiro momento agora da destruição que vai até o versículo 22. Olha o que o texto diz. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram, as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram os servos, o fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, sabeus, inimigos ali do povo, vão lá, invadem, roubam tudo. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou ovelhas e os servos e as consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. A ideia de que um raio, o Senhor foi lá e mandou um raio e destruiu tudo. E eles aqui dizem que é fogo de Deus. Falava ele ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Mais um inimigo. Então Jó está agora cheio de inimigos, cheio de pessoas. Inimigos agora estão atrás de Jó. Também estes falavam ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Então o primogênito morreu também, alguém que deveria continuar a aliança de Jó, né? Seria o primogênito, o herdeiro principal. Esse se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Imagine, queridos e amados irmãos, vocês que estão aí nos ouvindo nessa manhã. Imagine você perder tudo. Você perdeu todas as suas coisas, tudo que você tem, todo o dinheiro, sua casa está tudo destruída, suas riquezas estão todas destruídas. Você perdeu tudo. Mas aí não é só isso que acontece. Seus filhos também. Seus filhos. Você perde seus filhos, você perde suas filhas, morre todo mundo. Seus 7 filhos, suas 3 filhas. Morre, todo mundo vai morrendo. Você fica pobre. Você fica pobre. Então o rico Jó fica pobre. Agora de uma maneira muito, muito severa. Mas ele ficou pobre mais ainda, perdendo os seus filhos. Ele perde os seus filhos também. Todos eles morrem. Qual seria a sua reação diante disso? Qual seria a sua reação diante disso? Vamos ver qual foi a reação de Jó. E por que ele é chamado de íntegro e reto, homem íntegro e reto, e que se desvia do mal. Ele é temente a Deus e que se desvia do mal. Veja o texto. O texto vai nos dizer no versículo 20, o então marca aqui a história, a narrativa. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. E aqui a palavra manto é para mostrar que a ideia de manto aqui é para mostrar que é uma coisa chique, né? Então a palavra é uma veste rica, para que os ricos utilizavam. Então ele pega o manto e rasga, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Veja que a ideia de Jó aqui, ele se humilhar, rasgar as vestes para a ideia judaica, é a ideia de humilhação. Ele se humilhou diante de Deus, rasgou, rapou a cabeça, no estado de humilhação completa. E agora, adorou a Deus. Ele começa a adorar a Deus. Isso é importante, irmãos. A resposta de Jó foi adoração. Ele começou a adorar a Deus. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nesse versículo 21, 3 vezes Jó apresenta o nome de Yahvé. Ele é o Deus da aliança. Foi ele que deu tudo. Então ele deu, ele tirou, ou seja, nada era de Jó. E o texto fala de maneira magnífica no versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é a história de Jó. Veja que coisa fantástica é essa história de Jó. Então veja primeiro a cena da terra, a cena dos céus. Na cena da terra Jó está andando bem, está tranquilo, está tudo em paz na vida de Jó. Até que na cena do céu, o Deus soberano que controla todas as coisas está lá reunido com os seus filhos, diz, os filhos de Deus. E de repente, quando ele está lá reunido com os filhos de Deus, se apresenta Satanás também com ele no versículo 6. E Satanás, ele diz: esse seu servo aí, ele só está adorando porque ele tem tudo. Tem tudo. Imagine que isso acontecesse com você. Vamos imaginar um pouco isso. Imagine que você está tranquilo na sua vida. Imagine que está tudo em paz. Você está bem na sua casa, você está bem com as suas finanças, você está bem com tudo. Não é mais fácil você ser crente quando está tudo bem?
Não é mais fácil? Imagine você que você está com a sua família tudo tranquila, tudo em paz. Não é muito mais fácil ser crente? A ideia de Satanás é uma ideia sagaz. Satanás, ele agora ele é ardiloso. Ao falar sobre isso, ele sabe o que está dizendo. Ele está dizendo, é fácil te servir. É muito fácil te servir se você, na verdade, é muito fácil servir se você realmente tem tudo. É muito fácil servir. Se você tem tudo, é muito fácil servir. Então veja que talvez seja essa a ideia para você. Será que você não tem tudo? Será que você tem tudo? Você acha que está tudo tranquilo? Então é mais fácil servir. É muito fácil servir a Deus quando tem tudo. Também existe um outro lado também. Pessoas que têm tudo e acham que não precisam de Deus porque tem tudo. Mas aqui no caso de Jó, a tentação é para um cristão. Na verdade aqui na época ele não era cristão ainda, porque Cristo viria. Mas ele é um crente. Ele crê em Deus, na soberania de Deus. Ele crê em Deus. Jó, então, nessa crença aí no Senhor, ele é um homem que é firme, é forte, ele está ali na fé, muito temente a Deus. Mas aí Satanás diz a ele só é assim. Ele só é assim porque o Senhor tem cercado ele de benesses. O Senhor tem dado tantas coisas boas, então é muito fácil. Será que é assim que você está nessa manhã? Será que está tudo bem, estava tudo bem na sua vida, tudo tranquilo, tudo em paz? Então, ótimo servir a Deus. É muito fácil, é muito simples. Eu oro quando dá, eu leio a Bíblia quando quiser, está tudo tranquilo. Jó não fazia isso não. Jó, mesmo com tudo bem, ele servia ao Senhor e santificava cada filho. Jó tem um exemplo bem diferente. Ele tem tudo, ele sabe quem é que deu tudo a ele. E de repente vem algo que destrói tudo. Destrói seus filhos, destrói suas riquezas. E qual seria a resposta então que você daria? No céu, Satanás então faz essa tentação, essa proposta para Deus, e aqui o texto mostra a soberania de Deus, mostra que Deus diz assim, você vai mexer até aqui só. Satanás não é um opositor de Deus no sentido de força, ele não tem a força que Deus tem. Satanás, Martinho Lutero falava uma palavra muito dura, difícil para muita gente de entender, mas Lutero dizia que Satanás, o diabo, na verdade, ele falava é o diabo de Deus, só faz qualquer coisa que Deus permita que ele faça, está dentro da soberania de Deus. Satanás não faz aquilo que ele quer. Tanto é que aqui ele diz, olha, deixa eu fazer isso. É uma permissão. Ele sabe que ele é criatura e ele não é criador. Então não podemos colocar uma criatura ao lado do Criador. Satanás, ele é criatura, ele não é criador. Portanto, ele está debaixo da soberania de Deus. Satanás, esse opositor, ele tenta agora trabalhar, ele tenta destruir a vida de Jó, mas ele está dentro do limite que Deus coloca. Então, uma das coisas que mostra o texto é a soberania de Deus. Deus é soberano em tudo, em todos os momentos, sejam momentos difíceis, momentos bons, Deus é soberano em tudo. Então, o texto mostra essa soberania de Deus, mostra a tentação de Satanás, mas o texto mostra a reação de Jó. Como é que Jó reage diante de tudo isso? Jó reage adorando a Deus. No versículo 20, Jó então se levanta e rasgou. Jó não está sabendo de nada disso, não está sabendo que Satanás se apresentou, não está sabendo que tudo que está acontecendo ali foi um desafio, de alguma forma, de Satanás. Olha, toque nele, ele vai blasfemar. Jó então se levanta e adora a Deus, ele rasga as vestes, raspa o cabelo, se lança em terra e adora a Deus no momento de dificuldade. E aí a frase mais linda desse texto, quando o texto diz que eu não saí do ventre de minha mãe e não voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó. Meus irmãos, nós saímos nus, nós nascemos nesse mundo nus, há um ditado antigo, dos antigos que dizia, eu nasci nu, já estou vestido, já estou bem, né? Mas a ideia aqui de Jó é a ideia de que o Senhor que deu, ele não tinha nada. O Senhor deu tudo, e se o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou o Senhor na escassez, na necessidade, no sofrimento e na dor. Ele adora o Senhor. Então Jó, meus irmãos, ele é um exemplo muito bom de aquele que não sucumbe à tentação, à dificuldade, mas ele simplesmente adora a Deus. No texto, se você quiser abrir comigo, eu vou abrir aqui o texto de Tiago,
o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 7, ele vai explicar um pouco quais são as aplicações do livro de Jó de modo geral. Vejam o que Tiago diz no capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Veja que o texto mostra aqui duas aplicações importantíssimas. O texto diz que em Jó nós vamos aprender a paciência de Jó e vamos aprender as ternas misericórdias de Deus. O Senhor é um Senhor cheio de compaixão e de misericórdia. É curioso, você que está lendo só esse texto aqui, leia o livro de Jó todo e você vai entender por que Tiago está interpretando desse jeito. Porque no final do livro o Senhor abençoa Jó ricamente, grandemente o Senhor abençoa Jó. E então Tiago vai dizer, olha, o Senhor ele tem terna misericórdia e é compassivo, é cheio de terna misericórdia e de compaixão. Querido e amado irmão, queridos amigos que estão nos ouvindo nesta manhã, o que nós aprendemos com o livro de Jó? Nós aprendemos claramente que Deus é soberano. Nós aprendemos claramente que Satanás está debaixo da mão poderosa de Deus. Mas nós aprendemos a experiência de Jó, assim como o Tiago diz, a paciência de Jó. No sentido aqui, a ideia daquele que é temente a Deus e reto. Uma outra tradução do hebraico seria alguém que anda direito no Senhor, reto, não se desvia, mesmo que as coisas ao redor se abalem, ele continua firme no Senhor, continua temente a Deus. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Jó, eu gostaria de pensar algumas questões primeiro com você. Uma das questões é que nós estamos vivendo uma situação muito complicada, muito difícil agora. Não sabemos quando isso vai terminar, temos que orar para que termine logo. A gente não está aqui querendo sofrer mais, nós não somos masoquistas. Mas nós queremos que o Senhor nos abençoe, né? Nós queremos que o Senhor nos dê uma salvação, uma cura para essas enfermidades, essa pandemia mundial. E mas foi essa agora. E nós sabemos, é curioso você olhar os filmes Netflix ou outros filmes, séries, onde todas as vezes pessoas de ficção, até livros foram escritos, mostrando que vai ter uma pandemia, que o mundo vai sucumbir com o vírus. E é algo bem esperado dos seres humanos, essas catástrofes. É muito interessante isso. Mas quando acontece de maneira real, não de ficção, o coração da gente se abala. Muitas pessoas estão abaladas no seu coração por pensarem assim, e agora o que é que nós fazemos? Pode ser que você sofra financeiramente, pode ser que você sofra na sua família, perca alguém, algum ente querido. Pode ser, a gente não sabe, a gente não espera que aconteça isso. Pelo contrário, a gente quer que Deus preserve a vida de todos nós. E todos aqueles que não são cristãos também, que o Senhor preserve. Então veja que nosso desejo é esse. Mas pode ser que aconteça isso na sua vida. Qual seria a sua resposta? Qual seria a resposta que você daria para situações difíceis e calamitosas da sua vida? O que você responderia? Eu espero que sua resposta hoje seja a resposta de Jó. Uma resposta de um homem temente a Deus, íntegro e reto, temente a Deus e que não se desvia do mal. E que sua resposta seja no finalzinho aqui, quando ele diz, ele adorou a Deus, ele rasgou as suas vestes, rapou o seu cabelo. Você não precisa fazer isso, mas a ideia de se humilhar e buscar a Deus, ele entendeu que é de Deus que vinha aquilo. Ele não sabe que Satanás ali propôs essa disputa, totalmente uma disputa que vem do mal, né? Ou seja, Satanás tentando Jó, querendo tentar Jó e dizendo para o Senhor, olha, ele só te obedece porque você tem dado tudo a ele. Mas veja que Jó não está sabendo o que está acontecendo no outro plano, nos céus. Jó não está sabendo, mas Jó sabe de uma coisa, que tudo que ele teve, tudo que ele tem,
que ele tinha naquele momento era Deus que tinha dado a ele. Portanto, ele adorou a Deus. Eu espero que uma das respostas que você dê nesse momento de crise é a adoração a Deus. Ainda que ao redor o vírus tome conta de muita gente, ainda que as coisas entrem em caos, ainda que as nações agora comecem a perder dinheiro, empresas possam falir, quem sabe, a gente espera que não, que Deus abençoe, que sustente, que reverta e que mude a nossa sorte, mude a sorte de todo o país e de todo o mundo. Nosso desejo é que o Senhor abençoe cada um, mas se isso acontecer, a nossa resposta continuará sendo a mesma, o exemplo de Jó. O exemplo de Jó. Veja uma coisa importante, Jó sacrificava aqui. Onde é que nós vamos encontrar Cristo em Jó? No sacrifício. Sacrifício aponta para Cristo Jesus. Jesus é o nosso Messias que voltará. Todas as dificuldades, todos os enfrentamentos, a terra é um lugar de enfrentamento. Toda vez que vem uma doença, uma dificuldade financeira, uma calamidade, isso significa que a gente está sendo marcado para dizer que aqui não é o nosso lugar. A gente tem que lembrar disso. Às vezes o cristão que esquece disso, acha que aqui é o lugar e aqui não é o lugar. A Bíblia diz que teremos novos céus e nova terra. Portanto, meus irmãos, nós somos passageiros, peregrinos aqui. Vem a catástrofe, vem a dificuldade, vem as enfermidades, vem a dor, vem a morte. O que ele está dizendo? Ainda não chegou o fim, ainda não é este lugar. Então, assim como o Tiago, meus irmãos, diz no capítulo 5, do versículo 7, eu quero concluir com a ideia de Tiago, porque Tiago vai falar de Jó num momento importante. Qual é a ideia de Tiago? Tiago vai falar no momento em que aqueles irmãos estão passando muitas dificuldades e o Senhor está falando para eles assim, olha, espere no Senhor. Tiago diz assim, sejam depois irmãos pacientes até a vinda do Senhor. Os irmãos, quem sabe, ele está querendo consolar os irmãos para serem mais pacientes, aguardar a vinda do Senhor. E aí ele vai dar o exemplo de Jó. Seja como Jó, paciente, que aguarda no Senhor. Ele diz no versículo 10, irmãos, tomai por modelo o sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O sofrimento, quer dizer, como é que pode uma igreja falar de sofrimento? Não é? A questão é, meus irmãos, que a Bíblia fala que nós teremos aflições. João diz isso, no mundo tereis aflições, mas saiba que eu venci o mundo. O Senhor diz isso em João. Ele venceu o mundo, nós teremos aflições. Então, Jó, ele aguardava o Messias, o sacrifício, quando ele sacrificava, o sacrifício de substituição, é o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aí você vai dizer assim, mas não está muito claro ali não, é claro, mas o sacrifício era o quê? Quem é o Cordeiro Pascal? Quem é aquele que substitui os nossos pecados? É Cristo. Mas estamos agora no Novo Testamento, Tiago está falando a mesma coisa, aguardem, tem sofrimentos, aguardem, nos sofrimentos, o que é que você tem que ter nos sofrimentos? Paciência. E diz o texto, e que temos por feliz os que perseveraram firmes, tendo ouvido a paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu. Nós podemos ver o fim de Jó. Talvez a gente não encontre o nosso fim, não possamos ver o nosso fim ainda, possamos ver depois da morte, quem sabe. Mas muitas vezes as pessoas não terão essa condição de ver qual é o fim de alguma pessoa, alguém. Mas o texto diz que nós temos essa condição de ver o fim de Jó. E para que ver o fim de Jó? Para entender que o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Deus é cheio de misericórdia e compassivo. Qual é a resposta que a gente tem que dar neste momento de angústia, onde as pessoas estão angustiadas, estão sofrendo, estão passando por aflições, pessoas ansiosas, com medo de sair nas ruas, porque realmente foi recomendado que não fizéssemos isso para evitar a proliferação do vírus, para que o vírus principalmente não atacasse as pessoas mais vulneráveis. É uma ideia também de sermos conscienciosos, sermos conscientes e amarmos ao próximo. Mas esse momento de crise, meio de confusão, de complicação, o que é que nós temos que fazer, queridos e amados irmãos? Temos que ser igual a Jó, íntegros e retos. Temos que nos desviar do mal. Temos que ser temente a Deus. Não precisamos mais sacrificar nada, porque Cristo se sacrificou por nós, deu a sua vida por nós. Então não precisamos mais de sacrificarmos nada, mas precisamos acreditar no sacrifício de Cristo e aguardar o seu retorno, aguardar o seu momento. Se tudo se acabar em nossa vida, ao nosso redor, se as coisas piorarem, nós vamos rasgar nossas vestes, ou seja, vamos
rasgar nossas vestes, vamos nos humilhar diante de Deus. A resposta é: se humilhe diante de Deus. Todas as coisas que acontecem no mundo, nós temos que ter a visão de que Deus está falando com a sua igreja. Deus está falando com você nessa manhã. E Ele está dizendo para você que você precisa se humilhar, orar diante dEle, adorar a Deus por meio de Cristo Jesus. Quem sabe você possa aprender depois no final do texto de Jó, que o Senhor é compassivo, que Ele é misericordioso, que Ele é um Deus amoroso, um Deus que cuida do seu povo, assim como Ele cuidou de Jó. Ele também cuida de nós. Ainda que a morte bata a porta, a nossa porta, nós sabemos que estamos em Cristo Jesus, porque o sacrifício de Cristo, Ele nos substituiu a nossa morte. Então nós estamos agora vivos em Cristo Jesus. Queridos, console as pessoas que estão ao seu redor, conforte-os com a palavra de Deus. Um crente não se atemoriza de más notícias, o justo não se atemoriza de más notícias. Vamos ficar um pouco ainda precisando de fazer esse afastamento de maneira física, vamos ouvir as recomendações das autoridades, mas não vamos deixar de jeito nenhum de adorarmos a Deus, seja por esse meio midiático, seja na sua casa, com a sua família, lendo a Bíblia, orando com eles, cantando hinos e cânticos, e a gente entender que o Senhor, nosso Deus, controla todas as coisas. Nem Satanás está fora do controle de Deus, nem ele está fora do controle de Deus. Todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus. Então, querido, que Deus conforte o seu coração, acalme a sua alma, e que você agora nesse momento se humilhe em adoração a Deus, em Cristo Jesus. Para você que ainda não é cristão, você que não crê em Deus, eu espero que você passe agora a ler as Escrituras e ouvir mais a palavra de Deus, para que você entenda que este mundo é um mundo que, por mais que às vezes pareça estar tudo bem, as pessoas estão banqueteando, estão se alegrando, estão tranquilos, como os filhos de Jó. Estavam lá na tenda, estavam tranquilos, banquete em casa de cada um, estão lá na casa do primogênito, e de repente as coisas acontecem, a gente não sabe por quê. Mas não sabemos no sentido do céu, mas o Senhor sabe por quê. Tudo está dentro do propósito de Deus. Não sabemos o para quê, não sabemos o porquê. Mas assim como Jó no final dos capítulos, ele diz assim: agora eu te conheço, não só de ouvir, mas agora eu tenho uma intimidade com o Senhor. Então a ideia de Jó é que Jó não vai apenas conhecer Deus de ouvir falar. Eu espero que você também não conheça Deus só de ouvir falar, mas que você conheça a Deus intimamente. Tenha um relacionamento com Deus. Creia nele, confie nele, leia a palavra dele e que você se apegue mais ao Senhor. Porque as coisas acontecem assim, num piscar de olhos, as coisas mudam. Num piscar de olhos, um vento vem um vento sopra, alguma coisa acontece. Tá? Aqui eu não estou aqui pregando catástrofe para ninguém, só estou dizendo que a gente não tem controle. Quem controla todas as coisas é o nosso Deus. E você, que não tem controle sobre nada, o que é que você vai fazer da sua vida? Rasgue suas vestes, ou seja, rapa o seu cabelo, não literalmente, né? O que você quer fazer? Se humilhe hoje. Hoje é o dia da salvação. Se humilhe-se a Cristo neste momento. Entregue a sua vida a Ele e você conhecerá um Deus misericordioso, compassivo, assaz benigno e que todas as coisas estão debaixo do seu controle. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a sua casa. Que Deus abençoe a nossa nação, abençoe todo o mundo. Que o Senhor nos ajude a passar por essa crise de uma maneira muito mais tranquila e serena, porque sabemos que tudo que está acontecendo está debaixo do controle de Deus. Nem as tentações ficam fora. Deus não envia tentação a ninguém, é Satanás que tenta. Mas Satanás não tem poder de fazer nada além do que Deus permite que ele faça. Deus permite que Satanás faça só aquilo que o Senhor... Satanás vai fazer aquilo que Deus permite. Portanto, gente, o que mais que a gente pode fazer? O que mais que a gente pode querer? Temos um Deus soberano, bondoso, misericordioso, e que em Cristo Jesus te aceita. Em Cristo Jesus Ele te recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sustente nossas vidas, acalme o nosso coração. Eu quero te dar mais uma coisa, uma palavra muito mais prática também.
Creio que toda a palavra foi prática, mas a ideia é o seguinte, uma coisa fora um pouquinho para você, para sua mente, para o seu coração. Cuidado com a chuva de informações, cuidado com a chuva de zaps, de mensagens. Isso cria mais ansiedade do que ajuda. Quer informação séria? Vá para os órgãos competentes, procure informações mais adequadas. Fique ali aguardando as informações, porque não vai adiantar nada você ficar ansioso. As coisas vão acontecer, você ansioso ou não, tá? E ansiedade para aqueles que são cristãos é algo que deve ser evitado. Por quê? Porque essa ansiedade é uma ansiedade sobre a vida, sobre a sua vida. E a Bíblia diz que sobre a vida, no sentido se a gente vai morrer ou se a gente vai viver, é uma ansiedade que não deve ter no coração do crente, porque nós sabemos que em Cristo Jesus nós já passamos da morte para a vida. O que você faz ao invés de ficar aí mandando 1000 mensagens do WhatsApp? Abençoe as pessoas com a palavra de Deus. Abençoe as pessoas com mensagens bíblicas. Leia a Bíblia, fale de Deus, fale do Senhor. Acalme o coração das pessoas e acalme o seu coração. Seja mais produtivo nesse período de quarentena. Que Deus assim abençoe sua família, o seu lar. Que Deus nos abençoe nossos amigos e todos aqueles que estão nos ouvindo, quer sejam crentes ou não. Que a mão do Senhor esteja sobre todos nós. É o que eu peço a Deus. Vamos orar, com sua fronte e vamos encerrar este culto aqui ao vivo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos oportunizou. Estarmos juntos aqui, mesmo de maneira online, distantes dos corpos, mas em adoração, Senhor. Sabemos que o Senhor quer que nós estejamos juntos, como tua palavra diz em Hebreus, para que não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Mas sabemos também que em momentos da história da igreja, o Senhor permitiu que os cristãos estivessem em casas, escondidos, estivessem reunidos em lugares, ó Deus, onde não podiam mais adorar. E talvez seja esse momento, onde o Senhor fere a terra, onde a praga, ó Deus, acontece aqui na terra, assim como aconteceu no Egito. Mas no Egito o Senhor protegeu os teus filhos com o sangue da aliança, o sangue aspergido. Que o Senhor nos proteja também, Senhor. Nós não estamos pedindo imunidade ao vírus de forma alguma, pois sabemos, ó Deus, que a morte faz parte, porque a morte para nós que somos cristãos, é apenas, ó Deus, uma passagem, porque entendemos que já passamos da morte para a vida. Ou seja, Senhor, nós cremos, acreditamos que a morte não nos segurará, porque o Senhor Jesus venceu a morte e nos deu a vida. Portanto, é só abrir e piscar de olhos estaremos com o Senhor. Senhor, nós pedimos, suplicamos, na verdade, que o Senhor, nesse momento, trabalhe no coração de cada um que está aqui ouvindo e aquelas pessoas que ouvirão, que tranquilize o coração delas, que elas estejam firmes no Senhor, que andem de maneira reta, íntegra, como Jó andou, reto nos teus caminhos, que creia no sacrifício de Jesus Cristo para santificar as suas vidas. Creia na soberania de Deus e na graça do Senhor que nos deu tudo que temos e que somos vem do Senhor. Que sejam pessoas, ó Deus, que estejam nesse momento ouvindo a Tua palavra e tenham esperança e paciência, porque o Senhor Jesus voltará. E nessa volta do Senhor Jesus, tudo aquilo que está tão difícil, complicado, todas essas dores serão, ó Deus, saradas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tenhamos paciência, como a tradução diz em português, paciência de esperar no Senhor, porque o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor tem ternas misericórdias. E nós suplicamos que essas ternas misericórdias estejam sobre todos aqueles que estão aqui neste momento, aqueles que estão ouvindo essa palavra nessa manhã. Seja conosco, Deus, é o que nós oramos e suplicamos em nome de Cristo Jesus.